Olá, Raquel Sol. Olá, Rafa Perlin. Mais uma vez aqui, né? Semana 5 já? É, quase metade. Quase lá, hein? Semana que vem a gente chega na metade. Foi melhor Pois do que eu é, imaginava. essa quinta semana recuperando o senso de possibilidade. Eu vou confessar para você que eu senti uma gratidão que, tipo, a gente chegou. Não que seja uma metade, mas assim, nossa, a gente realmente. Uma sensação de a gente está fazendo, está chegando lá. É quase É, né? como uma maratona. Eu sinto que alguma marca a gente já atingiu. Essa semana de possibilidades foi tipo, tá, você abriu a porteira, agora tem Se fosse um possibilidade. triatlo, a gente já tinha migrado de uma das atividades para outra, ou seja, já tinha saído da corrida e entrado na natação. Tá só faltando a bicicleta do final. Ou talvez eu seja otimista demais, mas me deu essa sensação. Eu também fiquei com uma sensação de se a gente chega até aqui, a gente chega até o final, sabe assim? Não É, sei por quê, mas se eu cheguei até aqui, eu chego até o final. deu Mesmo porque parece que os capítulos vão ficando menores, né? Os primeiros capítulos são muito longos e esses capítulos vão ficando menores. sim, Então, e as atividades parece que vão ficando maiores. Mas também mais fáceis de fazer, mas eu gosto mais de lista, de fazer assim, então eu acho é que as divertido, atividades né. estão ficando melhores. É. Essa semana eu tinha que parar de fazer isso, né, de ficar olhando que as pessoas que estão fazendo o caminho, como elas estão lidando. Eu adoro pesquisar. Eu achei a página dela, por exemplo, em que Nossa. porque eu fiquei tão intrigada com a semana passada com a privação de leitura, e eu achei um texto dela, tá, para quem assistiu a última semana, tá nos comentários, na descrição, o link para esse texto dela em que ela fala é de 2012. A minha edição é de 2020 e não está atualizada, mas ela diz: "Quando eu digo privação de leitura, o que eu quero dizer é privação de mídias". Então, nós estávamos indo pelo caminho certo, Raquel. Ah, fizemos certo, tá vendo? É. Um pouco de rebeldia faz bem, entendeu? Sim. Aí eu mais uma vez, vocês estão me conhecendo, sou a pessoa que pula de assunto, eu pulei de assunto de novo, né, porque o que eu queria dizer esqueci totalmente o que eu ia dizer. Mas o que você Alguma disse era importante, então, que era que você sobre. estava vendo as pessoas. Eu achei esse texto dela, achei uma menina falando que faz as páginas em 10 minutos, que me deixou assustada, porque eu demoro 1 hora, e eu achei uma outra menina que faz quase uma obra de arte com relação às tarefas dela. As listas, tem desenho, essas pessoas que fazem bullet journal. Ela fez o caminho do artista fazendo um bullet journal com desenhos e gráficos. Aí eu falei: "Gente". Eu não eu não tô nem perto disso, nunca vou ser assim, mas para você ver como as pessoas lidam diferente. Cada coisa importa mais para um ou para outro. Para mim, por exemplo, isso não me importa em fazer no meu caminho, mas eu Não. acho admirável de quem faz, né. Eu confesso que eu achei bonito, mas não tenho a menor tendência. Poderia entrar na lista de coisas que você acha interessante, mas que você não faria. Exato, tá vendo? Hoje a gente tem essa lista para colocar essas coisas que não cabem mais na nossa vida, né. Voltando, senso de possibilidade, quais são suas palavras? Limite. Esse capítulo, na verdade, essa semana eu tenho que começar dizendo que tudo que ela não falou de Deus na última, ela falou nessa. Então, foi assim, foi testar meus limites mesmo, o começo. Eu falei assim: "Ah, Júlia, de novo, A Júlia, gente a voltamos gente pra cá". a A gente gente já vai tinha criando superado isso, né. A gente vai criando uma intimidade, né. Eu acho que nem se a gente tivesse fazendo um podcast de comédia, a gente estaria dando tanta risada. Ainda bem que a gente Mas ri e em vez de só, tipo: "Não, joga na fogueira", a gente lida com as nossas não concordâncias, lida com o discordâncias. desconforto, né. O desconforto está presente aqui, eu acho que o desconforto é o que faz a gente se mexer também, quando você está muito confortável, você está ali quietinho no seu lugar, quando você fica desconfortável, você começa a se mexer, então eu acho que o desconforto nesse sentido da leitura, para mim é bom, porque me faz
olhar para outras coisas que sirvam melhor para mim, assim, sabe, me faz buscar ali nas entrelinhas o que que faz sentido para mim, diferente do que certas coisas que ela tá falando. Nossa, eu acho super pertinente você falar isso, que para mim, pessoalmente, ontem eu escutei uma fala do John Cleese, sabe, do Monty Python, o Aham. ator, e sobre management of creativity, sabe, como manejar a criatividade ou agenciar, enfim. É, E ele como fa organizar. e ele falava assim, um quebra-cabeça para ele era o fato dele ter um colega do Monty Python, a gente não sabe quem é, que ele achava muito mais genial, e ele falava: "Por que que eu consigo escrever mais do que ele?". A conclusão que ele chega é porque esse amigo dele, uma vez que uma solução aparecia, ele já optava por essa solução, próximo problema, né, próxima questão. E ele acha que é uma característica de pessoas criativas, essa habilidade de ficar com o problema por mais tempo. E em vez de aceitar a primeira solução que aparece na nossa cabeça, a gente fica brincando com o problema mais tempo. Então a gente consegue arranjar soluções mais para mim é justamente o que você está falando. É, faz todo sentido, né, e eu me sinto menos pior, porque eu às vezes pego o problema e demoro para largar o problema, sabe, não Eu acho também. várias soluções aparecem e eu falo: "Não, não é essa, não, não é isso que eu quero, não, essa não vai servir e tal", e daí você fala: "Você já poderia ter resolvido esse problema, mas você resolveu ficar com ele", né. Sim, tomar um chazinho. Eu acho que é isso, eu acho que eu já repeti isso algumas vezes, né, eu me comprometi com esse caminho, me comprometi com você, fiz esse compromisso comigo mesma, então eu tô tentando tirar daqui as melhores coisas que eu posso tirar. E eu Hum, acho que a maturidade também te dá aquela coisa assim, é aquilo, eu posso ler coisas que não me agradem, eu posso ler coisas que eu não concordo lá no meu core, que não mexem comigo. Isso não quer dizer que eu preciso perder o compromisso que eu tive com fazer com isso, né, então eu acho que foi a minha maneira de continuar nesse caminho e continuar aproveitando, para toda semana não ficar: "Ai, meu Deus, mais uma semana". Não me incomoda, quando eu leio eu falo: Essa semana eu só falei assim: "Nossa, eu entendi o porquê semana passada ela não falou tanto, porque essa semana ia ser uma imersão". Mas se para ela fez sentido e para outras pessoas deve ter feito, para mim eu vou achar o sentido que faz, né. E eu acho que essa coisa da gente se encontrar aqui, pra gente é na sexta-feira que a gente grava, né, só para as pessoas saberem. Dá um alento, né, que tipo, eu tô revoltada aqui, mas, vou conversar sobre esse assunto, me ajuda, sabe, quando me dá um Alguém vai se revoltar comigo, é, não vai ser uma revolta sozinha. essa sensação de companhia. E ela começa falando que talvez a gente pense sobre mudanças radicais, já que uma vez que o parâmetro dos outros não é mais o nosso parâmetro. É uma semana para você flertar com mudanças e que essas mudanças podem ser radicais. Você teve mudanças radicais nessa semana? Não, acho que não. Eu acho que não veio nenhuma mudança radical, mas veio uma vontade de mudanças, assim, eu tô com uma vontade de mudanças, eu tô com muita vontade de reorganizar minha casa. Eu não tenho tempo para isso e nem ideia do que eu vou fazer, porque eu sempre faz muito tempo que eu não faço. Faz mais de um ano que eu não faço, olha, isso é bastante para mim, isso é bastante tempo. Então, eu tô com vontade de mexer nas coisas, de dar uma mudada nas coisas, mas eu não fiz ainda nenhuma mudança drástica. Quase que eu falei mudança gástrica, Às vezes porque uma também mudança gástrica pode ser bom. também não foi feito. E é o primeiro ponto dela é que nem você falou, limites. O que eu achei interessante, não era o que eu estava esperando quando ela fala de possibilidades, eu não imaginaria a palavra limite seguindo a Deus. semana de recuperação de possibilidades, daí vem a palavra limite, mas aí fez sentido para mim o porquê ela está falando sobre limite. E ela fala de Deus, né, ela já começa falando de Deus. É Deus na quer te primeira ajudar frase, a não exato. ter limites. Exato. Essa coisa de Deus é complicado, porque quando você lê isso, parece que se você não tem Deus e se sua vida não tá boa, é porque Deus realmente não gosta de você, porque senão ele te daria uma vida boa. Então, eu não gosto dessa parte de Deus, eu acho que fica uma parte que se você não tá muito bem, ela é uma parte que vai pesar, assim, sabe, pra quem tá E mais suscetível a isso. uma coisa que você está me fazendo pensar agora é que às vezes
a gente, quando pensa em pessoa sagrado, a gente tem outros nomes, mas ela está sempre falando Deus. E quando ela fala Deus, eu penso num Deus barbudo, católico, é uma coisa que não serve Eu para também. mim, em vez de pensar nessa outra coisa que é o que ela está querendo fazer referência. Então, cada capítulo, cada semana eu fico: "Meu Deus, por que que ela não deixou esse espaço em branco? Meu Deus, por que que ela". E é difícil, porque às vezes durante a leitura tem coisas que ela fala que é muito fácil trocar por flow, né, trocar por uma palavra X, mas tem algumas coisas que ela fala que fica um pouco mais difícil, porque ela também, quando ela fala em Deus, por mais que ela esteja falando numa força celestial, ela também está falando num Deus que parece um Deus cristão. O próprio jeito que ela fala parece isso. Por isso É, que eu acho que a gente pensa isso também. diga. Interessante que ela começa falando que às vezes a gente se leva que existem 2 lados, né, que são lados paradoxais, mas que eu acho que existe dentro da gente. Que ou a gente se leva a sério demais e não se permite a ser mais ela usa a palavra idiota, mas eu acho que o que ela quer dizer com esse é, tipo, é ser mais bobo ou ser mais livre, a gente se leva tão a sério que a gente não se permite essa experimentação, essa coisa de ser livre, ou então, por um outro lado, você não se leva a sério o suficiente para acreditar em você. E eu acho que é Uhum. essa balança, né, a gente fica na balança de um lado para o outro, então eu me levo a sério demais para não fazer certas coisas, mas eu não me levo a sério demais quando é para eu fazer De certas menos. coisas. É, De menos, exato. Então, o tempo inteirinho você não está se dando valor, o tempo inteirinho você não está se levando a sério, de uma maneira ou de outra. é. Me parece que a única solução é você experimentar, É, porque aí você vai encontrando erro e acerto. eu acho que é É na fazendo o tentativa que esforço, né, exato, é fazendo isso, é fazendo o esforço de entender que com 40 anos eu posso querer cantar, eu posso querer dançar, eu posso querer escrever uma peça, eu posso querer sair por aí dançando na rua, e não é porque eu tenho 40 anos que isso não é permitido. E ao mesmo tempo, se eu quero fazer isso com 40 anos, eu também posso me sentir bem o suficiente para publicar um livro, ou para vender minha obra de arte, para simplesmente ter um hobby daquele que eu gosto de fazer e ter prazer nele, ter orgulho, né, disso. Eu acho claro que hoje quando a gente fala disso, vem o mundo da mídia social e a gente é cobrado o tempo inteirinho, e a gente é comparado o tempo inteirinho, mas eu acho que é isso, do jeito que a gente vive, a gente também tem uma coisa assim, ou você tá velho demais para certas coisas, ou você é novo demais para certas coisas, ou você não tem maturidade para entender aquilo, ou você já é maduro demais e daí você não tem paciência para outras coisas, e eu acho que é isso que vai se perdendo quando você se permite, quando você vai fazendo o esforço. Quando você se permite, eu acho que muitos artistas falam da questão da idade, e a gente tem milhares de artistas que começaram a se dedicar à arte bem mais velhos, que durante a vida uhum. inteira não tiveram essa oportunidade e começaram ou que só foram bem-sucedidos depois dos 40, depois dos 50. Conforme eu vou envelhecendo, às vezes eu me pego questionando, falando: "Ainda dá tempo disso? Eu ainda deveria?". Isso é me libertar e dizer: "Não, eu posso, claro que eu posso. Por que que eu tenho que me levar tão a sério de não poder experimentar, sem saber o que isso vai me proporcionar ou vai me levar?". Então eu acho que, para mim, essa parte do limite começou nisso, de colocar o limite aonde você precisa, mas também tirar o limite da onde ele está sendo só limitante para você. E é o que ela fala, né, das crenças, porque tem coisas que foram abusadas no Crenças na limitantes, né. crenças limitantes, mas é basicamente o que ela está falando, que inconscientemente a gente estabelece um limite para o que a gente pode acreditar ou não. E ela está meio que questionando isso. Aí ela dá um exemplo em um dado momento, assim: "Você de alguma maneira aprendeu que você é capaz", os exemplos randômicos que você faz piada às vezes, né. Você aprendeu que você pode pegar um ônibus. Por que que você acha que você pode pegar um ônibus? Que você é capaz? Como que você aprendeu isso? E ela fala que uma coisa que atrapalha muito a gente, essa palavra scarcity, Ah, sim. mindset, pensando nisso, Escassez, né, que que é o aí quando contrário do pensamento de abundância, né, que também é uma outra coisa que foi aí extremamente abusada, né, essa palavra essa é, são conceitos interessantes, mas que as pessoas conseguiram, parece que fazer um extrativismo de eu acho que é significâncias, e aí ficou uma coisa totalmente para chata. traduzir, eu acho, e ficar uma coisa que funciona para mim, é muito assim, por que que a gente tem um pensamento que a gente não é bom o suficiente, capaz o suficiente? Eu acho que isso tá em grande parte das pessoas. Quem
tem uma autoestima muito bem trabalhada, talvez não lide com isso. Mas de uma maneira geral, a gente não se sente merecedor, ou não se sente bom o suficiente para conseguir, ou não se sente capaz o suficiente para alcançar. Não é nem só de receber, assim, de mãos abanando, tipo, falar: "Ah, eu quero tal coisa e eu não sou bom o suficiente, e eu não sou merecedor o suficiente". Ou não tem Mas tempo suficiente, não é só essa escassez que a gente tem dentro da gente de não acreditar em nós mesmos, né, então eu acho que é a falta de cuidado, a falta de carinho com a gente mesmo de acreditar, ou de acreditar que às vezes você não consegue certas coisas e às vezes você não recebe certas coisas, porque eu acho que isso é uma coisa que no livro falta, e isso para mim me incomoda um pouco. Às vezes você não vai receber aquilo que você merece, às vezes você não vai receber aquilo que você quer, às vezes você não vai conquistar aquilo que você lutou muito. Isso não tem a ver com você não ser capaz, isso tem a ver com aquilo não estar no seu caminho, aquilo não vai entrar na sua vida, porque às vezes você fala: "Poxa, eu queria muito um emprego, né, vamos sair do mundo da arte, mas queria muito aquele emprego". 300 outras pessoas queriam muito aquele emprego, não dá para as 300 pessoas conseguirem aquele emprego, não quer dizer que uma só merece aquele emprego, quer dizer que para uma vai dar certo, para sempre para alguém dar certo, para outras pessoas vai ter que dar errado. Eu sempre falo que esporte para mim é isso, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então o perdedor é importante tanto quanto o vencedor, porque para alguém ganhar tem que ter alguém perdendo. é, mas não significa que são todos vencedores, né. Existe uma Exato, lição em perder exato. E eu acho que perder faz parte, eu acho que, do jogo, de é. uma maneira geral na vida, a gente vai abrir mão mais do que a gente vai alcançar, a gente vai perder mais do que a gente vai ganhar. Isso eu tô falando de uma maneira matemática mesmo falando, né. Se você escolhe um emprego, você abriu mão de vários outros que você poderia estar, que poderiam ser melhores, piores, iguais. Se você casa com uma pessoa, você abre mão de conhecer várias outras pessoas. Isso quer dizer, então, assim, eu acho que a vida, matematicamente falando, a gente vai abrir muito mais mão de coisas e vai Sim, perder muito mais coisas do que ganhar. Por isso que quando a gente vai atrás do que a gente quer, é importante a gente ter aquilo que faz a diferença pra gente, mas porque daí é quando você tá ganhando. aí que tá a esperteza dela, mas ela tá dizendo que se você não conseguiu, continua tentando, porque, você vai reconfigurar e vai criar um jeito de ser o que você quer, entendeu? Você começa com um plano e aí você refaz o plano. Exato, o É o plano está sempre em momento movimento, Dilma. né. Exato. Você faz o plano e o plano está sempre em movimento, ele não vai ser uma coisa escrita em É, pedra, não tem não, como, né, é mais fácil escrever em areia, vem uma onda, apagou aquilo e você vai ter que escrever de novo. sim. E eu acho que para mim isso é importante, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sentem isso ou pensam isso, mas para mim é muito importante falar nisso, porque senão a gente está sempre com aquele sentimento de: "Será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom o suficiente? Ou será que eu mereço o suficiente? Ou será que eu me esforcei o suficiente?". Às vezes você se esforçou sim o suficiente, o que não vai te dar certamente aquilo que você quer. Que uma coisa que ela fala que eu coloco muito na minha cabeça, que ela fala do ônibus, não adianta você rezar pelo ônibus se você não for correr atrás dele também. Então eu acho que tem isso. A gente pede, a gente quer, a gente visualiza, mas as coisas só vão começar a fazer um sentido e as coisas só vão começar a acontecer se a gente for atrás delas. Quero escrever um livro, quero fazer uma exposição, quero arrumar um emprego novo. Para todas essas coisas eu tenho que colocar em movimento, eu tenho que colocar em ação, eu tenho que fazer a minha Tem que parte. ter estratégia e tática. Desculpa, te Exato. interrompi. Não Não, adianta só essas o palavras sonhar. são ótimas, exato. Estratégica e tática, você tem que ter isso e tem que ter a perseverança de ir, você tem que se comprometer com aquilo e saber também a hora de abrir mão, porque às vezes você fala: "Ah não, meu plano mudou, eu não quero mais isso, agora o meu plano mudou", e tudo bem, abandona aquilo que você estava achando que era o seu plano e vai para o novo plano. É uma construção de coisas e eu acho que isso é importante da gente falar nesse caminho, porque senão parece que só vai acontecer para você aquilo que tem que estar no seu caminho, e daí você vai ficar esperando, não adianta ficar esperando. E tem Hum. que eu acho que um ponto importante que você está falando é que você vai ter que mudar o plano, né, vai ter que reavaliar, não dá para ficar apegada A tem Rafa de umas 20 anos com certeza queria coisas que a Rafa hoje não faz questão, e tem outras coisas que a Rafa de 20 anos não queria que hoje você quer, então eu acho sim, que tá tudo bem também mudar. E não existe um sonho só, eu acho que pelo menos uma coisa que eu aprendi com o tempo para ser menos frustrada na vida, é não ter um sonho só, é ter é, alguns sonhos, ter algumas vontades, ter alguns caminhos, né, então esse caminho. policultura. Exato. O caminho que a gente está fazendo eu acho que é um caminho
plural. Eu não estou fazendo um caminho do artista esperando um resultado. Eu estou fazendo esse caminho esperando uma possibilidade de resultados, né? Eu tenho uma possibilidade de coisas que eu quero alcançar com essas 12 semanas, para chegar lá depois das 12 semanas e ainda saber que eu vou ter que colocar mais esforço, mais tática, mais programação para acontecer, E né? eu nem sei o que que é se acontecer. Eu acho o que eu acho mais interessante dessa coisa de fazer as semanas e do caminho, é de fato exercitar a criatividade, que eu acho que é uma coisa que a gente vai deixando meio adormecida, e aí você tem um sonho idealizado e ficam 2 coisas desconectadas. Quando você começa a exercitar a criatividade, você meio que junta esse sonho idealizado com a sua vida. Você está meio que vivendo esse ideal no dia a dia, picadinho, não sei, é a minha sensação. É, não, eu acho que Mesmo faz. sem saber, não, o destino não importa, o que importa é a jornada. É, mas a verdade é isso, né, porque senão você vai gastar muito mais tempo durante a jornada do que quando você chegar lá. Então eu acho que isso é importante. É como uma viagem de carro. Tem um momento que ela vira e fala para usar as páginas para escutar essa força criativa. Faz a pergunta com palavras de noite e de manhã, quando você for fazer as páginas, dá a entender, assim, que acasos fortuitos vão acontecer, mas eu não lembro de fazer as perguntas de noite. Eu me lembrei um dia, tenho esse problema quando não tá na listinha de tarefa, quando tá perdido, assim, no meio, É, ela fala sobre isso que você falou, ela termina essa parte de limites perguntando, falando para você perguntar de noite para ter as respostas pela manhã. ela diz: "Fique aberta a esse socorro que pode aparecer de modos diversos". Enfim, você sentiu isso? Então, acho que tem muito a ver com a semana também. Eu, como você, também não me lembro, às vezes, de fazer essas perguntas, mas eu acho que às vezes você não leva um tempo até você formular as perguntas. Eu sinto que eu tô numa fase meio aberta, que eu não tô numa fase de fechar ainda para onde eu tô indo. Sabe que a gente tinha comentado já lá em outras semanas do tipo, para onde que você tá indo? Eu não sei ainda. Então, às vezes eu também não sei que pergunta fazer. As coisas estão um pouco mais abertas, então as minhas respostas ainda estão sendo muito amplas. Pode ser que a hora que eu pensar, eu quero isso, ou por enquanto eu estou ainda na fase do que eu quero. Então o que eu quero ainda está muito aberto para vir uma resposta. Mas, por exemplo, eu estava fazendo um curso de leitura, de escrita, que terminou ontem. E uma coisa que ficou clara para mim num dia, de um dia para o outro, foi assim: se eu quero escrever mais, eu tenho que ler mais. Tá claro, porque eu acho que a escrita tá, para mim, diretamente relacionado com a leitura. Sim. E ler de uma maneira com propósito, não é só ler para passar o tempo, é ler para você buscar ali a sua inspiração, para você entender como que aquilo foi arrumado, como aquilo foi, esquematizado. Então, eu acho que quando você trabalha com escrita, Você tem que ver como os outros estão fazendo. então isso já me trouxe uma resposta de, se eu preciso ler mais, eu preciso ter tempo para isso. Então, tinham 2 séries, vou começar a assistir. Já não vou começar a assistir agora, porque não quero gastar esse tempo com isso, vou gastar o meu tempo com outra coisa. Então eu acho que é um tipo de resposta, ainda meio ampla, mas veio de uma maneira assim, quando eu vi as 2 séries, eu falei: "Não, mas eu vou gastar esse tempo para ler". Então isso veio como uma Interessante. resposta. Não foi uma pergunta que eu fiz, mas foi alguma coisa que eu estava pensando durante o Sim. curso e quando o curso acabou, pensando nisso, e daí no outro dia quando eu olhei para aquilo eu falei assim: "Não, então ó, uma troca que eu posso fazer comigo mesma e é uma troca que eu quero fazer, né, não é uma coisa pesada, ai meu Deus, vou deixar de assistir coisas que eu queria muito, não. O que que eu quero mais agora? Não, eu quero mais gastar o meu tempo com isso". E eu acho que isso tem a ver ali com o limite, então tudo que a gente acaba falando combina com essa palavra que ela escolheu para começar a quinta semana. E ela vem e em seguida ela traz um nome que foi um nome que eu gostei, que daí quando fica mais, assim, riponga, eu já gosto. Eu não gosto muito da parte de Deus, mas quando ela fica mais riponga, eu adoro, que é Finding the River, que é encontrando o rio. E quando eu falo O riponga, flow. o flow e quando eu falo riponga, é com muito carinho, porque se tem uma coisa que eu gostaria de ser na minha vida é hippie. E ela começa logo no comecinho, ela fala que cada dia a gente se torna mais, quem a gente é de verdade. Uhum. E isso para mim faz todo sentido, por isso que eu acho que quando as pessoas falam: "Ah, a maturidade te traz isso, quando você for mais velho você vai saber", eu acho que são frases que quando você é mais novo você não gosta de ouvir, mas que quer dizer assim, que
quando você é mais novo, você ainda está se tornando quem você é. Cada dia você se torna mais você. Quanto mais tempo você vive, mais você se torna mais você. Então, se alguém com 90 anos chegar para mim e falar assim: imagina, você vai ver, daqui a alguns anos você vai ver quem você realmente é. Eu vou entender o que essa pessoa está querendo dizer. E daí eu acho que isso faz todo sentido para encontrar o flow, para encontrar o seu rio, né? Para encontrar o seu. Sim. E ela vai mais uma vez, pontuar as páginas matinais, que é o lugar para esse flow of stream of consciousness. Todo dia eu abro as páginas e eu falo: "O que que isso aqui está fazendo?". Mas como eu estou ficando melhor em me desapegar dessa resistência de pensar: "Ah, isso que eu estou escrevendo é bobagem, ou é assim, ou é essa", desse julgamento, digamos, eu sinto, posso estar errado, mas eu sinto que eu estou mais tá ficando mais fácil para mim só jogar, e aí sem pensar muito no que eu estou escrevendo. Eu acho que é uma coisa boa. Eu não sei exatamente para quê, porque eu não sei se ajuda a você ficar com a cabeça mais aberta. Ela fala isso, né? Que te ajuda a ficar menos, porque você julga menos os outros e você mesma. Então, porque eu acho que o julgamento não é só a questão de você olhar para alguém e dizer que está certo ou errado, mas a gente acaba olhando muito a fundo certas coisas e não percebendo o que é. Então, quando você fica menos, quando você julga menos as coisas, eu acho que você aceita mais aquilo que está aparecendo. Então, eu acho que isso faz parte do fluxo de consciência, que é o que você falou. Hum. Né, te abre É, mais, te deixa mais livre. eu estava pensando isso ontem, eu não sei se eu vou conseguir organizar aqui, mas eu queria tanto falar isso com você. Eu não sei se é porque quando você escreve um medo irracional que você tem, aí você começa a falar, tipo, sem julgar: "Eu tenho medo que uma bomba atômica exploda amanhã. A probabilidade disso é zero, mas eu não tenho muita coragem de falar isso, aí eu vou e escrevo". Aí eu não sei se é bom, porque eu começo a destrinchar a possibilidade disso acontecer, e aí eu realmente percebo que isso não vai acontecer, que isso é uma bobagem, aí eu sigo em frente, aí para de ser uma questão, ou se eu é o fato de eu estar colocando a pergunta, então ela é uma pergunta, entendeu? Finalmente, em vez de ser um pensamento disperso. Não sei exatamente qual das 2 coisas é, e se isso faz alguma diferença, mas Faz é toda bom. diferença, e eu acho que pode ser uma dessas 2 coisas, pode ser as 2 da mesma maneira. Eu acho que tem muita terapia, que a gente vê por aí, que é terapia baseada em escrita, que quando você coloca no papel, você tira certas coisas de dentro de você e você coloca num lugar onde você vai confrontar aquilo, e daí você perde medo, ou você ganha uma força para confrontar aquilo, mas eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente coloca no papel, quando a gente tira da gente, quando a gente tem coragem de fazer uma pergunta, ou de assumir o medo, ou de assumir uma vontade, quando você fala só para você, é como quando falar certas coisas em voz alta. Tem muitas técnicas de todo tipo, desde técnicas de venda, como técnicas de como você falar em público, isso, aquilo, que a prática é você falar em voz alta. Uma das práticas que eu descobri estudando escrita, é você ler em voz alta o que você escreveu, para você receber também aquilo que você escreveu como o leitor, como quem está recebendo. Então, você também tira um pouco de você e você coloca ali no papel. Tem gente que faz isso que é para se livrar de certas coisas, né? Tem gente que escreve e queima, né? Tem terapias que fazem isso, você escreve e queima. Tem, às vezes, principalmente quando você lida com problemas que você não tem como resolver. Você tem um problema com alguém que já morreu, você vai resolver esse problema como? Né? Às vezes é isso. Então, eu acho que o que você falou faz todo sentido, porque a hora que você pega um medo que parece para você irracional e você coloca no papel, ele já ganha uma autenticação ali quando ele está no papel. E daí talvez você olhe para ele e você fale: é um medo que eu tenho, mas aí você vai com o fluxo de consciência, você vai escrever várias outras Diminui, coisas né. em relação a isso. Aí você vai Uhum. escrever o porquê que você tem medo daquilo, ou o porquê que você pode enfrentar aquilo. Eu acho que são todas coisas importantes. E tem também a coisa do quer ver um bom exemplo, assim: "Ai, eu tô com medo de envelhecer". Não que seja uma questão para mim, mas eu vi uma menina falando e me chamou a atenção. E aí você fala: "Por quê?". Aí você começa a destrinchar escrevendo. "Eu tenho medo que a minha pele fique igual a pele de uma mulher mais velha. Por quê? O que que isso significa para mim?". Aí você começa a falar
Qual é o meu medo que está atrelado a essa condição? É um medo de que as pessoas me amem menos? Que eu perca, mas sem pensar muito, só ir botando no papel e você vai falando: "Gente, não tem nada a ver com a minha tem a ver com o fato de que eu vou perder um lugar na sociedade, no meu grupo de amigos, eu tenho medo que a Raquel não me admire mais". E aí você E o fala medo é outro, né. é, Você aí achava que era um. nunca é o medo que você verbaliza no início, nunca é o medo que é real, entendeu? No final das contas, o medo. E quando você entende o que que é o medo, para mim, pelo menos, fica mais fácil de entender que geralmente tem a ver com alguma coisa assim, tipo um instinto de sobrevivência primitivo que todos nós temos e que não faz sentido nenhum hoje, entendeu? Faz todo sentido isso que você falou, todo sentido. É, mas eu Porque total às vezes o entrei que na você acha não, desculpa. não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, e explica muito bem. E se a gente pegar, tem uma frase que ela fala mais pra frente, que se você pensa que esses são seus medos, que esses são seus problemas, ela fala: "A recuperação é um processo de encontrar o seu rio e dizer sim para o flow do rio", tipo, e Uhum. aceitar para onde isso vai te levar. O que você acabou de falar ilustra isso muito bem. Você acha que você tem medo de uma coisa, você está tentando ali, você descobre que o medo que você tem daquela coisa é por outro motivo. Eu vi um gatinho passando, tinha uma gatinha aqui também. Tem uma É. gatinha aqui também do meu lado. É que ela não aparece, mas ela está aqui, Ah, tá pedindo muito bonito. atenção. As fotos que você tirou dela e colocou em algum lugar aí, que eu não me lembro, estavam tão bonitas. Coloquei no mundo aí. E eu acho que é isso. Esse caminho, essa, né, porque esse caminho tem a ver com essa recuperação, e eu acho que é encontrar esse seu caminho, encontrar esse seu rio e dizer sim para aquilo que isso vai trazer. E aceitar que isso vai que a partir do momento que você entrar nesse flow, que a partir do momento que você entrar nesse caminho, as coisas vão começar a acontecer para aquilo que Sim, você quer, para o sim. esforço que você colocou. É meio que um processo de a gente introjetou esses outros, a voz desses outros. Ela fala, tipo: "Vamos diminuir o volume desses outros e aumentar a voz do o volume da voz da força criativa, Deus, higher power", e vai nome que você quiser dar, né. E isso é interessante, porque aí a gente começa a ser um pouco mais gentil com a gente. E ela continua dizendo mais lá pra frente que essa é uma atitude positiva que a gente começa a ter quando a gente encontra esse rio, quando a gente aceita esse flow, porque é quando a gente começa a confiar. E eu acho que a confiança é muito importante, a gente confiar nesse caminho, confiar em você, confiar na Nossa, sua totalmente. criatividade, faz toda a diferença para você poder fazer aquilo que você precisa fazer, né, que são todas as outras coisas que todo o trabalho que você vai ter que colocar para realizar as coisas que você quer, vem depois se você conseguir confiar, porque se você não confiar, você sempre vai estar com o pé atrás, então você não vai conseguir fazer o trabalho da maneira que você precisa. E ela fala também, ela usa uma palavra que eu gosto bastante, que ela fala o footwork, né, que você precisa fazer, que esse footwork eu vou traduzir livremente como o trabalho mesmo, né, o que você tem que botar para acontecer. E você precisa fazer isso, né, esse trabalho, que seria o trabalho de formiguinha, que é o trabalho lá do começo, precisa ser feito. A gente não pode perder e eu sinto que eu perco, às vezes, Eu também. essa hora de fazer esse trabalho, porque daí quando chega nesse trabalho, como a gente vem com essas vozes de fora, né, eu imagino que depois desse caminho, talvez é isso que vai mudar também, mas a gente vem com muito julgamento, com essas vozes de fora, com todas as nossas crenças limitantes, com, né, com todas essas coisas, e daí chega na hora de fazer o trabalho, você está tão cansada, que você não consegue fazer o que precisa ser feito. E eu acho que se a gente acredita mais, confia mais, aceita esse caminho, sabe para onde você quer ir, esse trabalho de formiguinha, esse trabalho do começo, que é o trabalho pesado que você tem que fazer dia após dia, fica mais fácil de ser feito. Eu sinto que é uma das coisas que eu imagino que lá depois da 12ª semana, eu vou sentir a diferença, é uma das coisas que eu espero sentir essa diferença, ter aprendido a mutar essas coisas que vêm de fora, essas coisas que não importam, estar presente no momento, que cada semana ela traz algumas coisas, né, para você aprender a fazer, estar presente no momento, e daí lá na 12ª semana eu acho que isso vai ser uma dessas coisas, fazer o trabalho vai estar intrínseco e você vai falar: "Ah, beleza, eu já sei como funciona, o próximo passo é esse". Nossa, eu nem consigo pensar na 12ª semana.
E o próximo ponto é a armadilha da virtude. E vem Adoro. aqui a frase mais importante do mundo, é a primeira frase que ela fala: "Um Ah, eu artista engraçado, precisa". eu marquei, ó. É, eu também marquei aqui, ó. E É, qual que é a frase mais importante do livro inteiro? um artista tem que ter tempo livre, tempo para não fazer nada. Downtime, eu traduzi Ah, como tempo livre, mas eu não eu sei acho se perfeito. Downtime é um tempo livre. Um tempo para fazer nada, a gente precisa de um tempo para fazer nada. E ela segue no outro parágrafo, ela já fala: "Para um withdrawal is artista". necessary. Exato. Você precisa se retirar, né, você precisa ter esse retirar é assim, retirar aquilo que você não precisa, mas também se retirar quando Uhum. você precisa, né, de uma E John situação, de um e John Cleese falando sobre criatividade, ele fez essa fala em 98. Vou botar nos comentários para as pessoas, Deus me ajude a me lembrar disso. Mas, foi em 98. Ela escreveu esse livro o quê, 92? Ele leu esse livro, porque o que ele falou era basicamente o caminho do artista, principalmente os artist dates, e ele fala que para você exercitar a criatividade, você precisa de um espaço delimitado, então você tem nesse espaço você withdraw, acho que é até a palavra que ele usa, com um tempo limitado, com um lugar limitado. E ele usa 2 vezes a palavra tempo, porque tempo para ele são 2 coisas. Não me pergunta o que que são as 2 coisas que eu já esqueci, mas é isso que você falou. Tem que sair, você tem que se tirar do sistema, do capitalismo, dessa lógica que achata todo mundo numa massinha. E hoje eu percebo, sabe aquelas pessoas que a gente cresceu vendo que não se encaixam e que, de uma maneira geral, as pessoas sempre se referem para a elas de uma maneira pejorativa. Eu acho que essas pessoas é que elas são as únicas que entenderam desde sempre o que é. Não dá para a gente estar acachatado, não dá para a gente estar dentro de caixas ou dentro daquilo que esperam da gente. A gente sair de vez em quando disso é muito bom, é muito importante. Tem certos comportamentos que a gente hoje não está acostumado a ver na rua, não tá, mas que quando uma pessoa faz, quando eu vejo alguém com um fone na rua cantando, por mais que dentro de um ônibus você pode falar que isso, ai, a pessoa tá, é falta de educação porque ela tá, eu acho que isso precisa de uma liberdade tão grande, você precisa ter esse, você precisa estar esse retiramento, né, você tá fora daquilo que estão esperando também, então, é importante a gente saber que se retirar das coisas, das situações, dos lugares, é muito importante. E ela fala várias coisas aqui, como as pessoas vão te achar egoísta, as pessoas Uhum, vão falar de você, as pessoas não vão aceitar isso, você vai deixar de estar presente em certas situações ou para certas pessoas que você antes sempre estava presente, mas isso eu acho que é entrar cada vez mais em contato com você mesmo, né. Ela continua falando dessa coisa do tempo sozinho, que ela fala que um artista precisa, tipo, ele requer um tempo de cura sozinho. Então, toda uhum, vez que você precisa se cuidar, toda vez que você precisa tratar alguma coisa sua, seja porque sua arte não está no caminho que você quer, você não conseguiu fazer o que você queria, você acabou saindo machucado de alguma coisa, você acabou saindo frustrado de alguma coisa, você precisa desse seu tempo sozinho com você mesmo, com o seu artista, para você curar isso, para você resolver esses seus problemas. E a gente não aprende a ter tempo sozinho, né? A gente não aprende a dar valor para a solitude. A gente leva como solidão, né? sim, E a gente acha que o tempo sozinho é porque você, quem passa muito tempo sozinho, você olha para essa pessoa como uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa triste. é. Eu percebo que todas essas coisas que são senso comum são tão erradas, né, assim, elas fazem, são tão erradas, tipo, você olha para alguém sozinho, eu tenho uma vida muito feliz do lado do meu marido, tá tudo ótimo, mas eu várias vezes me pego pensando, falando: "Se eu morasse sozinha, o quanto a gente não tem esse", né, pelo menos eu não sei, mas de uma maneira geral, as pessoas que eu conheço, você está morando na casa dos seus pais, você às vezes vai morar sozinho na época de faculdade, isso, aquilo, mas depois você já tem que encontrar alguém para morar junto, parece que você tem que dividir com alguém. Não estou dizendo que não tenha, mas eu acho que o meu relacionamento só funciona porque a gente tem o nosso tempo sozinho. Ele tem o Uhum. tempo para fazer as coisas dele, que são dele, eu tenho o meu tempo para fazer as minhas coisas. A gente tem tempo inclusive dentro de casa, em espaços separados.
né, onde ele tá fazendo a coisa dele, eu tô então isso pra mim é muito importante, porque às vezes eu me pego pensando, falando: "Nossa, eu nunca tive essa vontade na vida, mas hoje eu adoraria morar sozinha, ter o meu tempo, o meu espaço". Eu sempre morri de medo da solidão, e hoje a solitude pra mim é muito importante. Eu não me sinto mais sozinha quando eu tô nos Hum. meus momentos de solitude. Ah, que bom. Eu me lembro uma vez no Rio, quando o meu ex estava viajando muito para o Japão, e uma amiga minha me ligou super preocupada: "Ai, você tá bem? Porque, ai, há 20 dias que ele tá lá". E eu estava, não é que eu estava hiper feliz, mas eu estava, né, na Curtindo, minha né. minha vida, e aí a pessoa não tá em casa, também tem, é uma coisa diferente e tal. Eu estava achando divertido, não estava, não tinha nada. Aí eu me lembro que eu fiquei: uma "Da onde que ela tirou essa ideia?". Eu fiquei puzzled, eu fiquei encasquetada. Por que que ela achou? Eu falei: "Eu dei algum sinal de que eu estava mal?". Ela: "Não, é porque eu fico imaginando que se fosse comigo eu ia ficar muito, mal e tal". Eu falei: "Não, vamos sair, mas não, Mas não não tô precisando, tô bem, né. não precisa se preocupar não, amiga". Eu acho que é isso, né, esse tempo sozinho. E quando ela continua falando dessa questão que as pessoas vão olhar isso como egoísmo, a gente passou por algumas coisas nos últimos tempos que foram similares, né, mas é aquilo, você sempre esteve presente para certas coisas. O dia que você se retira disso, porque você precisa, as pessoas que estavam acostumadas com aquilo olham para você e te tratam de maneira diferente. E te tratam como se você não tivesse lá para elas. Elas acham que elas têm o direito de te cobrar o seu tempo, por isso que ela fala que eu por isso que eu acho que ela chama essa armadilha. Você sempre esteve presente para fazer lá o que a pessoa precisasse, sempre estava lá se a pessoa precisasse conversar, se a pessoa precisasse de uma ajuda, e daí naquela semana você decidiu que você ia se dedicar a ler, ou você Hum. ia se dedicar a escrever, você ia se dedicar a pintar, você ia se dedicar a fazer o seu podcast, você ia se dedicar ao que fosse. E a pessoa te chama para alguma coisa, e você diz: "Não", e daí você é honesta, você fala: "Não, eu não posso porque essa semana eu tô me É, sem dedicando a isso". grosserias, não, É, só para as pessoas não acharem que você tem um dia que você acorda e você fala: "Não, não quero, não me ligue", né, não é isso. não, e é normal, porque eu acho que você se sente tão bem com essa pessoa, você, né, as Hum, pessoas da sua vida, seja a sua família, seja os seus amigos, seja o seu parceiro, parceira, você se sente tão bem que você é honesto, você fala: "Ó, não, não dá, porque essa semana eu tô escrevendo". E a pessoa: uhum. "Como assim você tá escrevendo? Escreve em outro momento". Fico ofendida, né. É, eu acho que a pessoa espera que você diga: "Não, não posso porque caiu um avião aqui dentro de casa e por isso minha porta está trancada e eu não posso sair". Você não pode ser honesta em dizer: "Não, ó, eu estou tirando um tempo para mim". E eu percebi isso há um tempo atrás, eu já deixei de fazer isso, mas até muito recente, vai até alguns anos atrás, quando eu falava não para alguém, eu sempre dava uma explicação, e não importa quem fosse a pessoa. E hoje, às Uhum, vezes, eu não dou, mas eu tenho criado certas relações que ainda não são grandes amizades, mas são relações que eu tenho investido em passar tempo, em conhecer e tudo mais, que quando a pessoa me fala, fala: "Olha, essa semana não tenho como, porque eu tenho isso para fazer". Porque eu acho que também é criar relações diferentes, onde as pessoas não vão te achar egoísta, ou não vão te achar estranha, ou não vão te achar o que uhum, seja, né, mesmo com a minha família. "Não, não posso por causa disso", né, "Não vou por causa disso". Eu acho que esse o por causa o esse essa causa, esse o porquê de você não vai ou que você não pode, não precisa ser uma grande coisa. Às vezes é simplesmente porque naquele momento você está se dedicando a fazer uma outra coisa. é. E ela fala que quando a gente tem medo de parecer egoísta, a gente vai se perdendo de nós mesmos, porque Eu daí acho que você as vai pessoas fazer o que o às outro. vezes entendem as coisas muito errado, não quem está falando, mas eu fico pensando assim, do outro lado a pessoa acha: agora eu não sou mais importante, porque ela não está encontrando espaço para mim". Quando na realidade eu preciso fazer isso agora, mas você está na minha vida. Então, você é importante para mim, a gente vai dar um jeito em outro momento, mas agora, né, isso é importante para mim. E eu Não é pensaria assim: "Que importante", a gente poderia mudar o jeito de pensar, "que importante eu sou para essa pessoa dividir isso comigo e dizer: 'Olha, eu não posso porque eu estou isso. fazendo isso'", né, você está dividindo uma verdade com alguém. Uma vez eu vi tem um podcast de 2 terapeutas que eu
escuto de vez em quando ela falava uma coisa assim, que você tem que às vezes as pessoas têm maneiras diferentes de expressar, a amizade, o afeto pela pessoa. Tem gente que se expressa com o tempo, eu acho que eu já falei isso aqui, né. Tem gente que, expressa com gestos, e tem gente que, sei lá, não vou lembrar, mas é isso, te ver toda semana pode ser super importante para você. E para No entanto, para mim, o mais importante é saber que se acontecer alguma coisa, eu posso ligar para você às 4 horas da manhã e você vai estar lá para me ajudar de alguma maneira. Eu não preciso te ver toda semana. Eu acho que um ótimo exemplo é a Magia. A Magia é uma amiga minha, mora em outro país, eu vejo ela quando? Uma vez a cada "X" anos. É, mas eu realmente considero uma pessoa íntima, importante na minha vida, muito importante, muito mais importante do que muita gente. Muito E mais não importante do que pessoas que você encontra com, né, com talvez com com mais frequência, mais frequência. mas eu sei que tem gente que realmente se importa com isso, então é importante você figure out o que que é importante para você numa amizade entre você e o seu amigo, e cada um entender o que que o outro pode dar, porque senão você fica exigindo o que o outro não pode te dar. Se você foi importantíssimo para você que eu lembre do seu aniversário, você vai estar ferrada, porque eu não lembro, a única pessoa que eu lembro aniversário é o do Martin, do meu irmão. Nem os meus sobrinhos eu lembro, confesso. O do seu irmão você esqueceu esse ano, não foi? Não, eu esqueci porque eu esqueço, mas eu sei qual é o dia. Você sabe qual é o dia. Eu tenho uma amiga que é assim, e ela sempre me fala, ela não lembra, ela lembra, ela sempre acaba, mas se eu quero que ela lembre do meu aniversário, não me custa, eu ligo pra ela e falo: "Ó, essa semana é meu aniversário", e pra mim tá tudo bem. Mas esse livro é um acumulado de coisas, né, porque isso que a gente tá falando agora, a gente falou lá nos Crazy Makers, a gente falou dos cuidados que a gente tem que tomar em É. todas as relações, né, porque não são só nas amizades, às vezes é nas relações familiares, às vezes é nas relações românticas. Tem uma coisa que ela fala aqui, que eu vou tentar lendo e traduzindo, que ela fala que os criativos que são pegos nessa, Uhum. armadilha da virtude, eles não conseguem aceitar e deixar eles serem eles mesmos, né, e eles não aprovam isso deles mesmos, eles ainda não aprovam eles terem essa liberdade de ser quem eles são. E eles acabam aparecendo para o mundo de uma maneira mais pesada com as pessoas continuam desaprovando isso continuamente, né, você não pode ter o seu tempo, você não pode fazer as suas coisas. E daí ela cita um exemplo bobinho que ela fala assim, alguém falando, né: "Você acredita? O Fred sempre foi um cara nota 10, sempre me ajudava, em qualquer lugar, qualquer dia, você estava sempre aí para mim. Eu pedi para ele me ajudar mais uma vez e ele disse que ele ia para uma peça". Desde quando o Fred virou tão cultural assim? E É. daí você fala, é isso, né, o cara estava lá ajudando o tempo inteiro, a pessoa te ajudou o tempo inteiro, uma Eu vez que acho ela não vai te ajudar e te diz o porquê que ela não vai ajudar, ela tá sendo, ele não inventou desculpa, ele tá sendo honesto, você vai lá e você faz o quê? Você bate na cabeça do cara, você fala: "Quem disse que ele é, desde quando ele é cultural?" Ao invés de dizer: "Nossa, ele vai para uma peça", e é muito engraçado. Eu acho que esse exemplo é importante, porque a gente sempre diz assim: "Ah, tá bom, eu não vou fazer tal coisa, porque eu quero fazer isso, mas ninguém está precisando de mim". E a gente precisa entender que, às vezes, mesmo quando alguém precisa de você, eu não estou dizendo em casos de vida ou morte, a gente não está falando nada aqui, né, tão grave assim, a gente está falando de coisas do dia a dia. Não é porque alguém precisa de você que você tem que estar lá por essa pessoa. Você tem que estar lá por você. E daí depois que você estiver lá por você, aí você vai ter espaço para estar lá para outras pessoas, porque se você sempre estiver lá para as outras pessoas e não estiver lá para você, essa conta não vai fechar, uma hora isso vai ficar pesado, uma hora você vai ficar ressentido, uma hora vai ficar doído. Esse exemplo bobinho é importante por isso. Não é nada saudável passar por isso, mas eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né. E essa necessidade de ser bonzinho, ela fala muito nisso, né. A gente se sabota para ser a boazinha. Até quando? Ela faz um quiz aqui com 10 perguntas, com 10, ela deixa uma parte em branco para você responder. Do que mais falta na sua vida? Qual é a sua maior alegria? Eu Hum, sinto que essas perguntas que ela faz, esses quiz,
Essas Uhum. questões que ela falar para você listar 5 coisas que você gostaria de fazer ou 5 coisas que você não faria, mas que você acha legal, é pra gente se colocar pensando, né, pra gente olhar pra dentro. São sempre momentos que você tem que parar e olhar pra dentro pra tentar responder essas coisas. Então eu Sim, acho que elas são sim. importantes por causa disso, elas fazem um sentido enorme no livro por causa disso. E daí depois que ela fala das armadilhas da virtude, ela vem com uma coisa que é só um parágrafo praticamente, ela fala e daí ela faz uma lista que é sobre alegrias proibidas, né, um exercício para você listar 10 coisas que você ama ou que você amaria, Ok, tá. mas você não é permitido de fazer. Sim, né, e essa Qual que você permissão ma seja eu coloquei algumas coisas do tipo, dançar, eu gosto muito de dançar, que ela também coloca, mas eu coloquei, por exemplo, uma coisa que é assim, fazer a minha casa funcionar para mim. Eu fui aprendendo ao passar do tempo que a gente cria uma casa para os outros, para receber os outros, só que quem passa mais tempo nessa casa sou eu, então às vezes tem coisas na minha casa que eu falo que você faz que é para os outros dizerem: "Olha, então tá tudo aqui". E se eu quiser ter 5 lugares na minha casa que eu posso sentar e ler? E isso para mim é mais importante do que ter uma mesa de jantar, né, ou e se para mim é importante ter uma mesa em cada lugar para eu poder sentar e desenhar ou pintar, né, eu acho que é isso. A gente teve uma conversa sobre isso. Teve uma vez que eu falei pra você, eu tô aqui na Inglaterra há o quê? 5 anos, mais até, e eu não recebo gente pra comer na minha casa. Isso no Rio de Janeiro acontecia toda semana quase, sei lá, não era toda semana, mas era muito frequente. E em 5 anos, e eu não quero. Por que que tem essa mesa gigante aqui? Por que que eu tô não quero esses pratos, não quero esses copos, chega. É Aí isso, né. você falou: "É, faz sentido". E aí, tá, esses outros exemplos que você deu, aí eu me lembrei até da Danusa, que ela tem uma crônica dela que ela fala que ela coloca a cama na sala de estar, porque Eu ia falar era onde justamente disso. Hum. fazia sentido para ela. Exato. A gente aqui em casa, eu resisti tanto, porque eu achei que ia significar que a gente não era um casal conectado em ter 2 duvês, que na Alemanha aparentemente é super normal. Em vários Aí lugares, né. ele fala que eu roubo o duvê dele. Aí finalmente eu aceitei e a gente, É a a melhor vida coisa. a vida é tão melhor com 2 duvês separados. Por isso que eu entendo quem quer, às vezes, Por que que eu morar resisti? separado, quem quer ter quartos separados ou quem tem um espaço dentro de casa que é o seu espaço. Assim como a Danusa, uma vez eu li e alguém que falava que precisava um estúdio dentro de casa, porque trabalhava com pintura. E ela Hum, transformou o quarto num estúdio, porque ela precisava, às vezes, deixar coisa para respirar ou tinha cheiro de tinta, então precisava ser um lugar que fechasse, isso, aquilo, e ela não ia gastar mais do que o aluguel que ela gastava onde ela vivia para alugar um outro espaço. Ela transformou a sala no quarto, e o quarto nesse espaço que é para ela trabalhar e para ela funcionar. E se muito bom. vier gente na casa dela, que ela receba, que as pessoas entrem na casa dela e vão ser recebidos do jeito que a casa dela é. Porque é É, como quando a gente vai para outros países, né? Às vezes você tem que cobrir sua cabeça, às vezes você não pode beber na rua. Tem cada país tem lá as suas regras. Quando a gente vai para esses lugares, você não vive de acordo com as regras desses lugares. Então, se eu vou para casa de alguém que não tem uma mesa de jantar e eu vou sentar no chão para comer, eu vou sentar no chão para comer. Sim, você colocou alguma coisa interessante aí? uma coisa que eu lembro que eu botei foi, tipo, tirar 1 ano pra sumir do mapa. Não sozinha, com o Martin, mas a gente vai off-grid total, eu tenho essa vontade. Só 1 ano, é Só quase um um ano. sabático. Aí eu volto com um livro, um best-seller. Ó que maravilha. Vou para os lagos. Ou volta só descansada, não precisa nem trazer o livro, só voltar descansada já tá ótimo, né. Já. Mas É, eu obviamente que você vai saber, porque eu acho que a gente tem essas fantasias, não, porque eu preciso me detach dessa troca intensa que a gente tem hoje em dia com social media, mas eu acho que é dos 2 lados, assim, eu dependo também, isso eu controlo, né, eu já falei isso várias vezes, eu vejo isso,
Eu acho que as pessoas se enganam muito e eu percebo, eu tento não me enganar, meio que olhar de cara para as minhas compulsões, eu sinto que essa é uma, mas eu já me desfiz de tantas, essa é só mais uma no caminho. Eu tenho vontade de passar um tempo num lugar onde não é que não tenha internet, mas que a internet seja uma coisa que eu vá usar, tipo assim, 1 hora por dia. E todo o resto, tipo, eu vou usar 1 hora por dia, porque eu vou responder o que eu precisar responder, vou pagar a conta que eu precisar pagar, mas um Uhum. lugar afastado, onde eu vá viver por um tempo que seja curtindo aquilo lá, mas eu não vou estar na internet o tempo inteiro, então o celular não vai estar, eu O o livro do, Johnny Harris, é esse o nome dele? Que eu estava falando na semana passada do Stolen Focus, a história dele que se entrelaça com as entrevistas dos pesquisadores que estudam foco é essa. né. Ele resolve passar 3 meses numa ilha que não tem nada, sem computador, sem celular. É muito bom ele relatando a experiência dele, porque não é um desastre, né. Até ele começar a gostar, uma experiência totalmente. Você comprou o livro? Não, eu comprei um que chama Hermit, ou seja, ermitão. Ela é uma jornalista e ela decidiu encontrar a liberdade dela morando num lugar bem selvagem, bem afastado de tudo. E eu adorei, comecei a ler, porque eu acho que é uma ideia interessante de se encontrar, porque eu acho que para a gente se encontrar mesmo, a gente tem que se afastar, né? Tem que ter. E hoje a gente está falando justamente disso. E não é uma coisa que necessariamente eu quero fazer agora, mas é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo e que eu acho que vai amadurecendo e num determinado momento talvez eu tenha a possibilidade de fazer sim. Interessante. Bem O bacana. Eu acho que é uma tática que tem sido muito usada ao longo da história, né, para escritores, pintores. Vai dizendo aí, tem não, eu acho que o artista, ele precisa se desafiar. Essa coisa do desconforto, do ficar com problema, essa criatividade, é isso. Quando as pessoas adoram Marina Abramovic. E eu acho que o que atrai nela é essa capacidade que ela tem de se colocar no extremo. É, com certeza. E com isso a gente vai chegando no fim dessa semana, né, chega nas atividades. E daí foram muitas as atividades, a gente não fala muito das atividades aqui, porque eu acho que são coisas mais pessoais para quem vai fazer ou não, eu acho que as atividades são muito importantes, mas nessa ela faz várias que são listas, É, 10 itens, 10 coisas, é ela muito fala uma bom. coisa do tipo, se você fosse mais jovem e tivesse dinheiro, se você fosse mais velho e tivesse dinheiro, o que você faria com isso? Quem é a pessoa que você culpa por você estar bloqueado? E dessa vez ela fala até para você trabalhar com algumas imagens também, se você Eu quiser. adorei tudo com imagem, né, no É. computador. Eu achei divertido essa parte. Tomou muito mais tempo do que eu imaginava. É isso que, assim, uma coisa que eu deixaria para as pessoas é: se você quer fazer o caminho do artista, tira umas férias. Entendeu? Tira umas férias, seja rico ou rica e tire férias de 3 meses para demora 3 meses? Não, 2 meses, 3 meses. 3 meses, quase 3 É, meses, dependendo, se tiver algum mês com 5 semanas, são quase 3 meses, mas é que praticamente ela 3 meses. essa história que ela diz no início de: "Ah, vai demorar 10 horas, semanais", não, eu tenho contado, assim, mas pensa que só com as páginas eu demoro 1 hora e meia, são 7 dias na semana. Talvez aquela menina que faz as páginas em 10 minutos, ela Tá consiga bem. fazer em menos tempo. O caderninho dela é desse tamanho, assim, né, tipo, é um Pode bloquinho. ser. Eu O que gostei. isso é interessante, né, eu acho que você tem que pensar qual é o tamanho das suas morning pages, porque eu acho que o importante é você fazer. Se Mas você ela quer um dá caderno maior, você vai fazer mais. Se é. você quer um caderno mediano, você vai fazer médio. Se você quiser um caderno pequeno, você vai fazer menos, né, Mas ela dá a sugestão, né, folha A5, assim. da Aí semana. você sabe o que uma coisa sobre as tarefas que eu queria falar é que eu tive dificuldade em pensar em aventuras que não fossem lugares para eu ir. Eu falei: "O que que poderia ser uma aventura? Passar um mês vestido de homem". Mas isso não é uma aventura para mim, sabe, uma coisa assim mais que brinque com fronteiras.
do que é É, eu aceitável, também, do eu que acho não é. que Eu não é. pensei tanto, eu pensei mais assim, passar uma semana no deserto, Não, mas porque eu acho que é o que dependendo funciona, como é o que é aventura pra você, porque às vezes as outras coisas não são aventura pra você, então não. tá ok sendo ir para os lugares. E no check-in, alguma sincronicidade? As páginas matinais funcionaram essa semana. Eu no meu date com o artista deu um pouco de problema, porque atrasou as coisas que eu queria fazer, então eu queria sair, me levar para almoçar e depois tomar um café e escrever, mas daí eu saí para escrever, saí para escrever fora de casa, saí comigo mesma para Uhum. sentar e ficar olhando o tempo passar e escrevendo. Foi gostoso. Eu fui no café que eu mais gosto aqui do bairro e comi cinnamon bun, Hum, olhando para a vida, para as muito pessoas. bom. É tão divertido ver as pessoas. Eu percebi que eu fico criando história. Aí essa aí tá ela deve estar preocupada com alguma coisa, porque ela tá com uma cara triste. Aí esses 2 aqui estão no primeiro encontro. Olha lá, tá rolando um climinha, eu fico pode não ter nada a ver, né, Mas na mas sua cabeça faz todo sentido. Você já tá contando as histórias por eles. mas eu continuo achando que o encontro com o artista é muito mais, eh não fácil do que as páginas. As páginas são mais complexas, é muito bom de fazer. É só essa coisa de reservar o tempo para fazer e não cair nessa coisa de, ai, de fazer a mesma coisa. Eu volto de vez em quando eu volto naquela lista da primeira semana de coisas que você ia no seu artist date para pegar uma inspiração, para não cair na É, mas também eu acho que agora no começo também tem certas coisas que quando dão certo, você vai querer repetir, né, porque são sim, gostosas. Então, eu acho que também não tem muito erro em repetir. Eu acho que assim como as páginas matinais tem que ser uma coisa que você coloque na sua rotina, uma coisa onde você vai sair, vai fazer, ou vai ficar em casa e vai fazer, porque também é isso, não necessariamente você precisa sair, você pode fazer um encontro com seu artista dentro de casa. sim. Né. Então é lembrar desse tempo, lembrar que é um tempo de conexão com você. O que que eu ia falar? Você tem percebido alguma coisa com as páginas? Eu sei que a gente já está 1 hora e meia aqui falando, mas tem percebido algum movimento, alguma coisa, tipo, você está mais agressiva com você, menos agressiva? Ah, menos, com certeza menos. Eu sinto que as páginas, mesmo sendo difícil, mesmo às vezes não sabendo o que escrever, eu sinto que flui mais fácil o que eu quero colocar, e eu coloco as coisas de uma maneira mais leve também. Quando eu não tenho muito o que escrever, eu vou escrevendo e vai aparecendo coisas ao invés de ficar me sentindo: "Ai meu Deus, você não consegue nem escrever isso", né, então eu sinto que nesse ponto flui melhor. E com você? Eu sinto que eu sou mais riponga do que eu imaginava. Ah, que Mas ótimo. uma coisa que eu achei interessante, que essa semana, enfim, eu passei por uma situação que me deixou um pouco fora do meu eixo, e eu senti que escrever nas páginas, eu de mal ou bem eu fiz o que ela falou, de fazer pergunta, só que eu fiz a pergunta nas páginas num dia e no outro eu senti que meio que eu fui mais me organizando, sabe, uma coisa que não tinha acontecido antes. É, semana que vem vai ser a semana da abundância. O Vamos pós ver o que nos espera. o pós-episódio da semana passada, que por enquanto só está em formato de podcast, eu botei um trecho de um negócio que você falou que eu achei genial, eu falei: "Eu devia ter incluído", mas eu achei que merecia um pós. Eu vou lá escutar. Eu ainda não escutei o da semana passada, porque É. ontem Você não rolou. participou, não Não, mas precisa. eu escuto depois. Não, eu escuto depois, claro. E você acha que você é uma purple goddess? Eu acho que Pocahontas. eu acho que se eu fosse ser uma Godness, seria Purple, com certeza. Você quer contar para as pessoas rapidinho essa história do purple? Purple Rain. Purple Rain. Eu gosto muito da cor lilás, roxo. E tem uma brincadeira que eu estava fazendo há um tempo, que como eu estou me sentindo um pouco sem propósito, eu falava que eu estava me sentindo purpleless, ou seja, sem o roxo, né. Na Sem verdade só por propósito, sem uma propósito, só porque é brincadeira. uma jogadinha com as palavras, e daí eu já falei pra Rafa isso, que eu estava me sentindo purpleless. E daí ela outro dia ouvindo, agora você continua a história. Aí ontem quando eu estava editando a música,
o episódio da última semana, aí você tem que aumentar a música no final, né, eu faço isso. E eu aumentei bem na hora que na música ela dizia: "Pocahontas, Purple Goddess". E aí eu falei: "Raquel, tá na música, nós somos Purple Goddess, porque somos todos Pocahontas". Então agora eu não sou mais purpless, entendeu? Eu sou uma purple goddess. É uma boa mudança, eu acho. É. Mesmo que a história verdadeira de Pocahontas seja muito triste, a gente se sente Pocahontas, É uma história que Purple. ensina muito de colonização pra gente, é ótimo, é uma Isso. história que ensina. Tudo bem que quando a gente assiste ninguém fala das coisas que são importantes sobre o Pocahontas, mas é uma história muito importante pra gente aprender. É. Que com isso a gente fecha a 5ª semana, rumo à metade, a 6ª semana. Cabo da Boa Esperança. Exato, estamos lá já. Vamos lá. Gente, é isso. Obrigado por mais uma semana. Pague um cafezinho, Exato, assine o Notas de Afeto, dê um like, compartilhe, fale exato. sobre, Se tudo é conhece válido. alguém que acha que vai se interessar, manda lá, conversa. E a gente continua na lida. A gente continua, por mais 6 semanas estaremos aqui, 7 semanas, né, porque é a sexta, É a mais próxima 6 semana. semanas, então por mais 7 semanas estaremos aqui. É isso. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Pocahontas. Pocahontas got me staring, got me wearing strange stuff. You think I'm loco? Não tem como não pensar na música do El Chan. Porque a abundância. Que abundância, meu irmão, você não lembre mais, não, Ah, a memória é, assim, uma coisa que aí juro você que pode foi. cortar, tá. Fica pro extra. Ai, meu Deus. Purple goddess got me wearing crystals. You think I'm loco? Maybe un poco. Heads are burning. Ó, o amarelinho e uma passagem de trem. Muito bom. É, Melhor eu marcador. eu tô usando uma passagem de trem como marcador. Passagem de trem para Margate. Eu não entendo por que as pessoas compram marcadores. Eu entendo que eu acho que tem cada um mais lindo que o outro, mas tem tantos marcadores na natureza, gente. Nunca comprei Folha, um marcador eu de também não. livro. Eu já peguei papelzinho de hashi de restaurante para fazer de marcador, porque eu achei bonito. O ping-pong, há um tempo atrás, tinha um protetor de hashi que era bonito, é o que eu peguei. Já peguei em outros restaurantes. Eu adoro pegar passagem de trem, passagem de Paris, do metrô. Eu gosto mais desses marcadores. Então, eu nunca, até hoje, comprei um marcador. E eu tenho um super Fica bonito de ali metal que eu ganhei, é, chinês, assim, super, mas nunca usei. Ele tá guardadinho porque ele é bonito, nunca usei no livro. devia usar. Eu não gosto dessa coisa de guardar coisas. Uma vez eu tive uma blusa rosa que tinha eu amava aquela blusa, eu usei ela 3 vezes e eu tinha que guardar, porque eu achava que era uma joia quase. Até o dia que uma da pedrinha saiu, aí todas foram caindo pelo caminho. Aí eu fiquei guardando essa blusa pra quê? É. Sabe? Como se fosse uma coisa preciosa, então agora desde esse dia eu faço um voto de eu usar tudo até cair aos pedaços. Mas eu gosto assim, tipo, o Vitor, ele me manda cartão postal, aí eu uso. É, eu gosto mais dessas coisas, por isso que eu acho que eu não uso. Como eu ganhei aquele marcador não cabe nos meus livros, assim, não combina comigo. Então eu acho que como eu ganhei de alguém, eu ainda nunca "Ui, passei quem é pra essa frente, né. pessoa?" Eu ganhei de família. Ah, Não, e daí você fica com aquilo, né, num lugar, mas você tem razão, é muito mais fácil, muito melhor botar as coisas para uso, né. mas ai, a gente vai Voltando, exato, a gente voltando viajou, total, hoje a gente tá com senso de possibilidades. foi até a China.